Boa noite. Novas imagens divulgadas hoje pelo Supremo Tribunal Federal revelam como os invasores conseguiram chegar com tamanha facilidade à Praça dos Três Poderes naquele domingo, dia 8 de janeiro. Os policiais militares do Distrito Federal são vistos recuando frente à multidão. As imagens foram registradas pelas câmeras de segurança do STF e nós destacamos neste começo do Prime Time as principais delas. Eu não sei se elas vão rodar aqui no telão exatamente. Essa é a primeira imagem e é importante a gente destacá-la. Mostra um pedaço do eixo monumental, a via que dá acesso à Praça dos Três Poderes, com uma barreira de carros da Polícia Militar do Distrito Federal. Ao fundo a gente percebe já a enorme multidão que já havia invadido o Congresso. Essa barreira até poderia impedir, ser eficiente para a contenção dos golpistas. Mas você está vendo, aos poucos, essa barreira foi se desmanchando, os carros foram sendo retirados e poucos agentes permaneceram ali sem o apoio motorizado. A partir daí, ficou aberto o caminho para que os invasores ficassem diante do prédio do Supremo Tribunal Federal. Aí a gente está vendo a multidão avançando pelo eixo monumental, se aproximando da Praça dos Três Poderes e vendo apenas uma linha, duas linhas de policiais militares atirando bombas de efeito moral, num número muito menor aos invasores que vão chegando cada vez mais perto do prédio do STF. Essas imagens de aproximação nós já vimos a profusão desde o dia 8 de janeiro, registradas pelos próprios invasores. Mas desta vez, pelas câmeras do Supremo, nós estamos vendo esta invasão no ângulo novo. No momento em que os vândalos, por exemplo, entram no plenário do Supremo Tribunal Federal e começam a destruir o que vem pela frente. Repare que as poltronas para os visitantes do tribunal são atacadas, as bancadas onde ficam os ministros e os advogados também, elas não resistem. E ao longo dessa edição do Prime Time, nós vamos mostrar outras imagens, inclusive um princípio de incêndio dentro do plenário. Esses novos ângulos mostram o ataque, mas principalmente mostram e revelam a maneira como a Polícia Militar do Distrito Federal atuou nessa invasão. São novos elementos que certamente serão usados na investigação do que aconteceu neste 8 de janeiro. Neste comecinho de Prime Time, eu converso com o nosso analista Caio Junqueira, que eu acredito, Caio, você deve ter visto comigo essas imagens agora. Não somos especialistas em táticas de guerra, mas me parece muito estranho deixar aqueles milhares de invasores chegando perto da Praça dos Três Poderes, onde só tem palácio de vidro. Ou foi uma loucura, ou foi proposital. Boa noite, Caio. Boa noite, Márcio. Boa noite a todos. Márcio, todos os depoimentos, as investigações até agora colocam diretamente, em palavras até, e com essas imagens isso tudo é reforçado, os pelotões de policiais que estavam na frente, porque eles, a rigor, eles são o front, né? O obstáculo que deveria ter interrompido os golpistas ali no dia 8 de dezembro. Isso está no depoimento de Ibanez, isso está nas falas ali que a própria defesa do Anderson Torres coloca, isso tem sido colocado, né? Tanto o Ibanez dizendo que foi um problema de execução, tanto o Anderson Torres dizendo que foi um problema de execução, os agentes, né, as autoridades do governo federal também colocam a questão de policiais militares, porque são eles ali que estavam na frente. Agora, há uma dúvida ali, né? Até que ponto o que foi planejado antes permitiria que eles estivessem num número reduzido e pior, que pudessem se dispersar e facilitar a entrada, ou o que foi planejado antes, seja pela Secretaria de Segurança Pública, seja pelo governo do Distrito Federal e até também pelo governo federal, não permitiria que houvesse uma conclusão como essa. Tem uma leitura geral do apagão da inteligência em todos os níveis. A ABIN alertou os ministérios e o governo, os dois governos, na véspera, houve uma falha generalizada. Agora, os PMs, as polícias militares, elas são front. E está muito claro em todas as declarações e nas investigações até agora, e essas imagens reforçam essa ideia de que houve, no mínimo ali, uma conivência ali de boa parte dos policiais militares.
Incompetência da Polícia Militar, do comandante da Polícia Militar, que participou dessa operação, certamente participou dessa operação de montagem. Claro que a gente precisa ouvir o que diz o então secretário de Segurança Pública, Anderson Torres, já está com um novo depoimento marcado. Ele que foi um dos organizadores desse esquema de segurança, assim como o comandante da Polícia Militar do Distrito Federal. A gente vai trazer ao longo do Prime Time outras imagens, outros detalhes, mas em cima do que o Caio falou sobre a PM ser a linha de frente, o fronte de uma possível invasão, como a que realmente aconteceu. A informação da nossa produtora Gabriela Coelho, aí lá de Brasília, Caio, diz que a Polícia Judicial, ou seja, a polícia que protege o prédio do Supremo Tribunal Federal, foi que forneceu capacetes, escudos para a Polícia Militar fazer aquele reforço de segurança que nós vimos aquela linha de frente ali quando os invasores estavam chegando. Ou seja, sequer preparados eles estavam para receber aquela multidão, para enfrentar aquela multidão. Muita coisa precisa ser respondida nesse depoimento, principalmente por Anderson Torres, cujo primeiro depoimento ele ficou calado. Exatamente. No segundo também, né? E agora, no segundo praticamente não houve, e agora está agendado para o dia 2 de fevereiro. E chama muita atenção, né, Márcio, o número ali de policiais, né? Você tem um grupo ali, uma meia dúzia, mesmo aquelas outras imagens ali em frente ao Supremo Tribunal Federal, um número muito destoante em relação ao número de golpistas que avançavam ali para o Supremo Tribunal Federal. E o mais surpreendente, todos aí foram avisados, todos sabiam, principalmente no sábado, né? Essas imagens, esses relatos da ABIN já circularam, né? Na véspera, todos foram informados, todos os poderes, todos os governos, e aí a execução falhou. Resta ver até que ponto o planejamento foi conivente com essa execução, até que ponto não se planejou a ponto de colocar ali um número que permitisse uma barreira para barrar os golpistas.